Feche seus olhos, vamos falar com o nosso Deus. Querido Deus, Pai Santo que estás nos céus, louvamos o Teu nome pelo privilégio e pela oportunidade de estarmos na Tua santa presença. Que o Teu Santo Espírito nos abençoe mais uma noite, nos ensinando qual é a Tua vontade para nós em mais esse estudo da Tua Palavra. Possamos nos concentrar unicamente neste estudo e nesse encontro. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Boa noite. Sejam muito bem-vindos à casa de Deus. É um privilégio receber você aqui. Quero cumprimentar também os nossos amigos que nos assistem de forma online. Seja bem-vindo. Aproveite e compartilhe esse culto, aproveite e compartilhe esta adoração para que mais pessoas possam ouvir da palavra de Deus. Eu preciso rapidinho lembrar você que é nosso amigo, certamente recebeu um papelzinho desse, que tem um QR Code. Você talvez se perguntou para que isso, né? Se algum amigo não recebeu, depois nós vamos fazer com que esse papelzinho chegue à sua mão. Para que a gente quer esse papelzinho e para que a gente precisa que você se atente a esse papelzinho? Na verdade, nossa intenção única é conhecer você e poder, de alguma forma, atender a você e a sua família. Então, você apenas vai precisar apontar a câmera do seu celular para esta imagem e ela te direcionará para um formulário que não é um formulário com perguntas íntimas, não é um formulário com perguntas comprometedoras, apenas informações que a gente quer para conhecer você melhor. Então, preencha. Se você não puder preencher aqui, leve para casa e quando chegar em casa, a primeira coisa que você fizer, preencher o nosso formulário. Ele é importante. Nós temos acesso aqui à internet para que você possa preencher. É só procurar o Wi-Fi Convidados Adventistas Nanuque e você vai preencher esses dados. Você que está em casa também, está aparecendo aí na sua tela esse mesmo formulário, esse mesmo QR Code para que você possa preencher e possamos conhecer você e atender a sua necessidade como igreja. E mais uma vez repito, não é um formulário comprometedor, não é um formulário com perguntas íntimas, é algo básico, apenas para conhecer você. Amém? Vamos começar hoje uma série, é uma pequena série de 5 temas, 5 mensagens pela fé. Eu percebo que nós temos aqui alguns amigos que certamente recebeu o nosso cartão postal, está aqui de forma presencial. Mas eu imagino também que tem amigos que estão em casa, receberam também o cartão postal e que estão assistindo a gente de forma online. E vamos aprender nessa série, vamos crescer espiritualmente nesses 5 estudos. E eu peço que você nos ajude a convidar pessoas para estar conosco aqui a cada domingo. Serão momentos muito legais, momentos inspiradores, com boa música e abertura da palavra de Deus para que a bênção de Deus alcance você, a sua família e a sua vida. Amém? Sempre que a gente abre a palavra de Deus, sai poder para alcançar as necessidades da nossa vida e do nosso coração. Tá certo? Você está me vendo aqui vestido de forma diferente? Apenas um detalhe, cada semana estaremos com uma camisa diferente, apenas reforçando o tema da noite. Peço que você abra a sua Bíblia. Lucas, capítulo 8. Lucas, capítulo 8. Nós vamos ler o verso 22 em diante. Esse texto está em outros textos ou em outros livros aqui dos evangelhos, especialmente Mateus e Marcos. E nós escolhemos aqui o texto de Lucas porque entendemos que nessa noite ele pode apenas introduzir, trazendo algumas informações para a nossa noite. Lucas capítulo 8, verso 22 em diante. A minha Bíblia diz assim: Aconteceu que daqueles dias, entrou ele num barco em companhia dos seus discípulos e disse-lhes: Passemos para outra margem do lago. E partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu. E sobreveio uma tempestade de vento no lago, correndo eles o perigo de sossobrar. Chegando-se a ele
despertaram-no dizendo: Mestre, mestre, estamos perecendo. Despertando-se Jesus, repreendeu o vento e a fúria da água. Tudo cessou e veio a bonança. Então lhes disse: onde está a vossa fé? Eles, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros: quem é este que até os ventos e as ondas repreende e lhes obedecem? Era fim de tarde e Jesus encerrava mais um expediente do seu ministério. E, como sempre, um dia cheio de atividades. Como sempre, um dia cheio de atendimentos a pessoas, multidões. Sem dúvida, talvez um dia onde milagres aconteceram. Jesus estava cansado. Então, Jesus chama os seus discípulos e dizem: olha, vamos para o outro lado do rio, ou do mar, porque eu preciso descansar. Então Jesus com seus discípulos entram no barco e partem com sentido a Genezaré. A região de Genezaré havia algumas pessoas, mas era uma região com poucas casas e poucas pessoas. Era uma região onde não haviam pessoas judias ou até mesmo já pessoas cristãs que seguiam a Jesus. Genezaré, apesar de estar próximo à Galileia, não tinha muito contato com a Galileia. Então era um lugar perfeito para que Jesus pudesse descansar. Então Jesus com seus discípulos, fim de tarde, entra no barco e vai sentido a Genezaré. Apesar da Bíblia dizer Mar da Galileia, o Mar da Galileia não é necessariamente um mar. Eu nunca fui no Mar da Galileia, mas tem amigos nossos que já foram, até amigos da nossa igreja, e eu fui pesquisar um pouquinho, apesar de ter lido um pouquinho sobre o Mar da Galileia, eu fui pesquisar para conhecer de fato o Mar da Galileia, para não cometer aqui nenhum equívoco histórico e nenhum equívoco a respeito das informações do Mar da Galileia e trazer talvez para você uma informação errada. Eu trouxe aqui apenas um pouquinho do Mar da Galileia, que na verdade não é um mar, é um lago. É isso aí. Ele tem cerca de 21 quilômetros de comprimento e tem na sua parte mais larga cerca de 13 quilômetros. É pequeno. Não é nada muito grande. Inclusive no Brasil, aqui próximo a Linhares, tem uma represa que ela tem uma extensão talvez muito maior do que o Mar da Galileia. Mais imagens, né, que é o nosso amigo Juraci e a Nidinha aí, é o Mar da Galileia, estão à beira do Mar da Galileia. Você percebe que ao redor do Mar da Galileia nós temos algumas montanhas. Aí você pode dizer: pastor, é um lago, tudo bem, mas o texto bíblico fala que há ondas. Mas no Mar da Galileia, por seu contexto geográfico, rodeado de montanhas e vales, e também uma informação: o Mar da Galileia está cerca de 200 metros abaixo do nível do mar. Esse contexto geográfico, montanhas, vales, faz com que o Mar da Galileia, com alguns contextos também climáticos, possa produzir ondas, pequenas ondas. E isso, claro, pode também promover algumas tempestades. Eu trouxe aqui, não sei se eu consigo dar play aqui. Dá um play para mim, fazendo favor, Arthur. Só um pouquinho do vento, ali próximo ao Mar da Galileia. Não sei se a gente vai conseguir. Acho que a gente não vai conseguir sem problema algum, ok? Vou deixar essa imagem. Esse é o Mar da Galileia. Um pequeno lago, mas que, devido ao seu contexto geográfico, ele, às vezes, promove algumas tempestades. E assim, basicamente, com algumas informações que eu tive, o mar está tranquilo, a água está tranquila, mas de repente acontece uma tempestade. E foi o que aconteceu naquele dia, naquele fim de tarde, naquele início de noite. O mar estava tranquilo. Jesus entrou no mar com seus discípulos, sentido Genezaré, o mar tranquilo,
mas de forma repentina acontece uma tempestade. Curiosamente, amigos, os discípulos de Jesus, ou pelo menos alguns dos discípulos de Jesus, eles já viviam e vieram desse contexto de mar e de pesca. E sem dúvida, eles pegaram algumas tempestades no decorrer da sua vida de pesca. Muitos deles nasceram quase pescando. Mas alguma coisa nos diz que essa tempestade ela foi de forma especial. Inclusive a letra ou a palavra grega usada para descrever a tempestade é a mesma palavra usada para descrever um terremoto. Talvez os discípulos, ou melhor, os escritores aqui dos evangelhos estavam querendo dizer para nós que aquela tempestade ela foi incomum, ela foi grande, ela foi algo que de fato era incomum e levou os discípulos a perceberem que eles estavam impotentes ou foram irrelevantes em relação àquela tempestade. Eles ficaram, como diz o texto bíblico descreve claramente, os discípulos ficaram com medo. Medo. Começaram a lutar, começaram a, estabelecer estratégias que talvez eles já tivessem usado no seu trabalho da pesca durante alguma tempestade e perceberam que isso era irrelevante. E o texto é claro, eles tiveram medo. Preciso lembrar a você que quem estava no barco? Jesus. Não era Jesus que estava no barco? O texto bíblico diz que Jesus estava no barco e ele descansava, mas Jesus estava no barco. Aquele Jesus que os próprios discípulos já vinham acompanhando o seu ministério e vinham percebendo que esse Jesus era o próprio Deus. Os discípulos vinham acompanhando esse Jesus e perceberam que esse Jesus, ele tinha poderes divinos. Mas parece que naquela noite, naquele dia, eles se esqueceram de Jesus e ficaram com medo. Aliás, um certo, ou melhor, um pouquinho de medo na vida é bom, é saudável, porque evita com que a gente caia em algumas ciladas. Mas um medo excessivo, além de nos atormentar, ele nos compromete e trazendo, às vezes, doenças que afetam a nossa saúde mental. E eu diria, quando a gente está com a nossa saúde mental, entenda bem o que eu vou dizer. Não estou dizendo que ter problemas ou enfrentar, às vezes, problemas emocionais, inclusive, por exemplo, a síndrome do pânico, tem tudo a ver com medo, é um problema espiritual. Não é. Você precisa buscar ajuda espiritual, mas também ajuda de um profissional da área. Mas eu diria para você que a sua saúde emocional está relacionada com a sua saúde espiritual. Você precisa buscar ajuda para estar bem emocionalmente falando, para que você também possa estar bem espiritualmente falando. Espero que você tenha me entendido o que eu estou querendo dizer. Abrir apenas um parênteses para entrar na questão do medo, que é algo tão comum, é algo que tem afetado muita gente, é algo que tem perturbado muita gente em nossos dias. Voltando aos discípulos, amigos, os discípulos tiveram medo. E eles tiveram uma segunda atitude, que foi causada por causa do medo. Os discípulos tiveram dúvida. Lembra quem estava no barco? Jesus. Mas os discípulos naquela noite, ao enfrentar a tempestade, ao lutar contra a tempestade, sem poder ter algum sucesso naquele enfrentamento, eles tiveram dúvida. Será que nós vamos sobreviver? Será que nós vamos vencer? Será que nós vamos conseguir sair dessa? Dúvida causada pelo medo. Eles tiveram dúvidas, amigos, e isso, claro, atormentou o coração deles, atormentou a vida deles diante daquela tempestade. E eu não estou aqui querendo condenar os discípulos.
Porque nós também enfrentamos isso no nosso dia a dia. Eu não estou aqui querendo dizer que os discípulos foram fracos pelo medo e pela dúvida, porque esta é a nossa vida. Nós constantemente, quando somos assolados por uma tempestade, por um problema, nós temos dúvida. Será que Deus me ama? Será que Deus de fato existe? Será que os milagres de Deus são de fato reais? Mais uma vez eu digo para você, amigos, assim como o medo, assim como a dúvida, tão comuns nos dias de hoje, estas coisas acabam comprometendo, minando a nossa fé, para, de alguma forma, nos afastar de Deus. Hoje, na minha comunhão pessoal, eu estava lendo um pouquinho sobre João Batista, e a escritora Ellen G. White, ela comentando um pouquinho sobre a vida de João Batista, o próprio João Batista teve dúvidas. O inimigo foi plantando a semente da dúvida na vida de João Batista, para primeiro afastá-lo de Deus, segundo, destruir a fé de João Batista. E quando a gente vem aqui para esse contexto, a gente percebe que claramente os discípulos têm dúvida, e isso de alguma forma vai comprometendo a fé deles em Deus. E eles vão lutando, eles vão tentando e nada acontece. Amigo, eu sei que as tempestades às vezes são duras demais. E talvez alguém entrou aqui hoje e está passando por uma tempestade na sua vida. Mas lembre, Deus continua sendo Deus. Lembre, Deus está no seu barco. Deus está aí à sua disposição. Eu não sei se você está passando uma tempestade na sua vida pessoal, no seu casamento, na sua família, no seu trabalho, na sua vida financeira. Deus continua sendo Deus. Deus continua no nosso barco. E por isso eu sempre aqui estou relembrando a você, os discípulos estavam enfrentando uma tempestade de proporções gigantescas para o tempo e para a experiência deles. E Jesus estava no barco, e eles até agora não tinham procurado Jesus. Eles até agora não tinham buscado o auxílio. E mais uma vez eu digo para você, Jesus não era alguém desconhecido para eles. As ações de Jesus não eram ações desconhecidas para eles. Eles estavam do lado de Jesus, dia a dia, vendo milagres, vendo ações, ouvindo Jesus. Mas mesmo assim, amigos, eles tiveram medo, eles tiveram dúvida. E os discípulos, em seu desespero, eles gritam Jesus. Eles não chamam Jesus, não. Eles gritam, eles clamam. Eu tenho que ler esse texto da escritora Ellen G. White, falando sobre esse momento. Ela diz: absorvidos nos esforços de se salvar, haviam esquecido a presença de Jesus ali no barco. Enfim, vendo nulos os seus esforços e nada menos que a morte diante de si, lembraram por ordem de quem haviam empreendido a travessia do lago. Eles entraram no barco com Jesus, mas diante dos problemas eles se esqueceram de Jesus e começaram a lutar com as suas próprias forças. Jesus era a sua única esperança. Em seu desamparo e desespero exclamaram: Mestre, Mestre! Mas a densa treva ocultava aos olhos deles. Suas vozes eram abafadas pelo rugido da tempestade e nenhuma resposta se ouvia. A dúvida e o temor os assaltaram. A vê-los-ia Jesus abandonado? Seria aquele que vencera a enfermidade e os demônios e até mesmo a morte impotente para ajudar os discípulos? A vê-los-ia acaso esquecido em sua aflição? Os discípulos naquela tempestade estavam nesta situação, se esqueceram de Jesus e se concentraram, sabe no quê? No problema. Se esqueceram de Jesus e eles tentaram com suas próprias forças, a princípio, solucionar aquele problema, mas eles viram que isso era vão. Aliás, nós somos impotentes, amigos. Lembre disso. Nós, você
é impotente diante de qualquer situação desta vida. Você é impotente para enfrentar e para solucionar qualquer situação da sua vida, mesmo que seja uma coisa tão simples e que você está acostumado. Você é impotente. Você e eu somos infinitos. Somos infinitos, somos impotentes. Eu diria para você, enquanto continuarmos enfrentando as situações da vida com as nossas forças, continuaremos sempre com medo, continuaremos sempre em dúvida, continuaremos sempre fracos e desesperados. Os discípulos chamam Jesus, os discípulos gritam Jesus, e o texto diz então que Jesus acorda, Jesus se levanta. Eu olho para a atitude de Jesus e penso numa tranquilidade. Os discípulos estavam desesperados e Jesus tranquilo. Aliás, você às vezes talvez até fique incomodado com Jesus. Você está desesperado, você está clamando por uma resposta e Jesus tranquilo. Jesus tranquilo se levanta e olha para aquela tempestade e diz: acalme, vento, acalme o mar. Impressionante, né? Uma atitude tranquila, mas um poder capaz de acalmar até os ventos e os mares. Os próprios discípulos disseram: que Deus é esse? Que homem é esse? Jesus acalma tudo, inclusive os mares e os ventos. Eu diria, meu querido amigo, que Jesus não tem poder simplesmente para acalmar o mar e o vento, mas qualquer lugar que Jesus está é preenchido por sua presença. Qualquer lugar que Jesus está, a tormenta se acalma. Qualquer lugar que Jesus entra, claro, Ele não nos promete que nós não teremos problemas, Ele não nos promete que nós não teremos tempestades, Ele não nos promete que nós não teremos dificuldades, mas Ele nos promete que diante da tempestade, diante das dificuldades, Ele estará dentro do nosso barco, à nossa disposição. A nossa vida, ou melhor, os acontecimentos da nossa vida é o mar, e o nosso corpo, a nossa vida é o barco. Jesus diz para mim e para você hoje: ei, você pode enfrentar tempestades, claro, você pode ter até medo, claro, você pode ter até um pouquinho de dúvida, não é pecado isso, mas não se esqueça que com Jesus dentro do barco, amigos, o barco vai sair e vai vencer a tempestade. O barco vai passar pela tempestade, às vezes sem grandes dificuldades. Quando Jesus está no barco, amigos, Ele não acalma simplesmente os ventos, mas a tormenta se acalma. Quando Ele está presente, a paz, seja qual for o tipo de tormenta que nos acosse, quando sopra o vento frio, gélido da tristeza, podemos encontrar calma e consolo na presença de Jesus Cristo. Quando sopra o ardente vento da paixão, temos paz e segurança na presença de Jesus Cristo. Quando a tormenta da dúvida ameaça desarraigar os mais profundos fundamentos de nossa fé, há segurança e firmeza na presença de Jesus Cristo. Em todas as tormentas que sacodem o coração do homem, Jesus oferece-nos paz e segurança. Que Deus é esse que tem poder sobre todas as coisas. Mais uma vez eu repito, Jesus está no nosso barco, Jesus está dentro da nossa vida, Jesus está cuidando de nós, é só a gente chamar. Mas eu não posso terminar sem falar sobre a pergunta de Jesus, não é? Onde está a sua fé? Os discípulos haviam presenciado aquele milagre. Agora certamente eles estavam acalmando um pouquinho o batimento do seu coração. Eu fico pensando, Jesus talvez na ponta
aqui no final do barco, os discípulos rodeando ali o barco, e Jesus olhando para dentro dos olhos deles e perguntando: onde está a sua fé? No que a sua fé está fundamentada? Os discípulos entenderam a pergunta de Jesus. Jesus, com essa pergunta, ele queria ensinar uma lição para os seus discípulos. Os discípulos talvez até então tivessem achado que eles tinham fé em Jesus, mas diante da tormenta da vida eles não tinham nenhuma fé. Sabe por quê? Porque a fé deles em Jesus estava baseada simplesmente nos tempos bons da vida. A vida está boa, os recursos estão bons, não há problema, a empresa está desenvolvendo, meu trabalho está tudo ok, minha família está tudo ok. Mas quando vieram as tempestades, quando vieram os problemas, cadê a fé? Ela sumiu. Jesus, ao fazer aquela pergunta, Jesus estava querendo dizer para eles: ei, onde está a fé de vocês? Jesus estava querendo dizer: ei, a fé de vocês não deve ser fundamentada simplesmente nos tempos bons da vida. A fé de vocês deve ser fundamentada em todo o tempo. E o próprio Cristo diz para a gente, né? No mundo você vai ter o quê? Aflição. O próprio Cristo, e eu sempre digo que se há uma certeza na Bíblia, é essa. O próprio Cristo diz para nós que nós teremos tempestades, que nós teremos aflições. Jesus perguntou para os discípulos: ei, onde está a sua fé? E claramente eles perceberam que a fé deles estava baseada naquilo que eles viam. Por exemplo, diante da tempestade, os olhos deles viam tempestade apenas. Esqueceram do próprio Jesus que estava dentro do barco. Uma fé influenciada por aquilo que sentiam e aprenderam ao longo da vida. Amigos, eu sei que quando a tempestade chega, quando o problema bate na nossa vida, as tempestades parecem muito maiores do que o nosso Deus. Eu sei que quando as tempestades batem à porta da nossa vida, da nossa família, seja um problema de saúde, problema financeiro, problema relacional, eu sei que muitas vezes a vista humana só enxerga o problema e esquece de que há um Deus. Lembre, não importa o problema, não se esqueça, Deus é infinitamente maior do que qualquer tempestade. Infinitamente, essa é a palavra. Infinitamente maior do que qualquer tempestade. Por isso, talvez, essa pergunta de Jesus, eu e você devemos fazer no nosso dia a dia. Onde está a minha fé, Senhor? Onde está a minha fé? E sem dúvida Deus vai nos dar força. E eu diria, talvez a tempestade não passe, mas Ele vai nos dar força, porque Ele estará remando conosco no nosso barco. Aí você diz: pastor, não é fácil. E eu digo para você, não é fácil. Ah, pastor, mas o senhor sabe que não é fácil? Sei. E o que eu vou dizer aqui, eu vou dizer para você não como alguém para te ensinar, mas alguém que está junto com você, que está lutando com essa falta de fé, que está às vezes desesperado diante de uma situação e uma circunstância da vida. Mas Deus diz, amigos, que nós dia a dia precisamos buscar a presença de Deus para que a nossa fé nele possa ser desenvolvida. Tem uma expressão em inglês que é utilizado comumente nas academias: no pain, no gain. No pain, no gain. E essa expressão significa: sem dor não há ganho. Você vai lá na academia e faz aquele peso, está levinho. Sem dor não há ganho. Quem faz academia aqui sabe muito bem de que quando você sai da academia, você chega em casa nem conseguindo enxugar, tirar a camisa às vezes. Porque sem dor não há ganho. Eu diria, amigos, que a fé, ou o desenvolvimento da fé, é como ir para a academia. Sem tempestade não há desenvolvimento da nossa fé. Não é que Deus quer que a gente sofra, mas Deus sabe que as circunstâncias
nos desenvolvem. Deus sabe que as lutas nos transformam. Deus sabe que as lutas fortalecem a nossa fé. Sem dúvida, aqueles discípulos, depois do medo, depois da dúvida, eles saíram fortalecidos. Claro que não totalmente, mas eles aprenderam e eles saíram fortalecidos. Por isso, amigos, durante a vida, durante as tempestades, que Deus te ajude a ter uma fé inabalável nele. E claro que essa fé não é simplesmente as circunstâncias, mas essa fé é desenvolvida pelo seu relacionamento com Jesus Cristo. Oração, leitura da Bíblia. Você não conseguirá vencer as tempestades, você não conseguirá chamar a Jesus que está no seu barco, se você não estiver se relacionando com Ele, através da oração e do estudo da palavra de Deus. Não é nada complicado, é todo dia você bater o joelho no chão e orar a Deus, conversar a Deus, com Deus como um amigo. É todo dia você abrir a palavra de Deus e ler. Não é quantidade, mas é ter contato com a palavra. Porque somente assim você vai ter uma fé inabalável. E quando a dor e quando a tempestade chegar, você vai dizer: onde está a minha fé? Em meu Senhor Jesus Cristo. Amém? Nós vamos encerrar cantando uma música. Quero pedir o Ministério Louvor para vir me ajudar aqui. Deus cuida de você. Deus abre portas para você. Deus está do seu lado. E Deus vai te ajudar em nome de Jesus, amém? Fique em pé, você pode ficar em pé? Nós vamos começar cantando somente com a igreja. Depois no coro o Ministério Louvor vai entrar junto com a gente, tá bom? Eu creio que alguns de vocês já conhecem essa canção. Você vai dizer assim, ó: eu preciso aprender. Eu preciso o quê? Eu preciso aprender mais de Deus. Por quê? Porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outra porta se abre ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Se você crê nisso, cante: Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa. E não ando sozinho, não estou sozinho, você. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa. E não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei. Deus cuida de mim. Amém? Que Deus maravilhoso, não é? Que Deus poderoso. Vamos cantar mais. Nosso barco quer dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. E você diz o quê?
cuida de mim, na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Amém? Feche seus olhos. Santo Deus que estás nos céus, louvamos o Teu nome pelo privilégio e pela oportunidade de estarmos na Tua santa presença. Louvamos a Ti, Senhor, porque o Senhor nos deixa histórias na Tua palavra que nos ajudam na caminhada desta vida. Histórias que nos mostram que, de fato, nós, seres humanos pecadores, somos falhos e, diante das tempestades, fraquejamos e muitas vezes esquecemos de Ti. Por isso, Senhor, fortaleça a nossa fé, nos ajude a confiarmos em Ti, nos ajude a entendermos que o Senhor está no nosso barco, à nossa disposição e cuidando de nós. Por isso, Senhor, nos ajude. Se entrou alguém aqui essa noite com o coração abalado, se entrou alguém aqui essa noite com uma tempestade na sua vida, que a Tua bênção e a Tua presença seja sentida na vida de cada um deles. E assim possamos seguir nessa caminhada com esta certeza: Deus cuida de mim, na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa, não andamos sozinhos, Senhor, não estou sozinho, pois sei. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua semana. Te encontro aqui domingo que vem, 7h30. Você que está em casa, faça compromissos de continuar com a gente. Que Deus nos abençoe e uma boa semana.